Qual foi o propósito de Deus enviar o seu filho ao mundo? Salvar a humanidade. Isso porque a humanidade estava totalmente perdida, pervertida, e não tinha a menor possibilidade do homem se salvar. De todas as obras feitas pela mão de Deus, a mais importante foi nós. Nenhuma obra foi tão mais importante do que nós. A palavra do Senhor diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus criou Adão na sua semelhança, caráter, personalidade. Adão tinha tudo, porque foi o homem perfeito, criado por Deus. O interessante é que primeiro Deus criou Adão, mas a Bíblia não fala. Depois que Adão foi criado, quantos anos depois ele providenciou uma esposa para Adão? Eu fico imaginando, só havia Adão, e de cada espécie de animais, quando Deus criou, ele criou de cada espécie um casal. Mas por que o homem, ele não criou automaticamente o homem e mulher? Primeiro criou Adão. Animais ele criou simultaneamente, de cada espécie um casal. Eu imagino que passava na cabeça de Adão, ele vendo os casais de animais, né? Macho e fêmea, produzindo, procriando. Imagino que ele passa pela cabeça, Deus criou os animais, e cada espécie o casal, e eu não tenho direito também de ter uma companheira? Será que Deus me fez? Porque todos os animais, eles procriavam e se multiplicavam. E a raça humana? Será que Deus vai parar só em mim? Porque os animais, ele criou o casal, estão se multiplicando. E a espécie humana, a raça humana, eu imagino que ele começa a despertar isso dentro dele. Deus, ele conhece o nosso ser. Deus conhece o nosso intelecto. Deus conhece até o que nós iremos pensar. Ele sabe. Imagina que Deus, ele vê ali Adão sozinho. E que para a espécie, a raça humana, era se proliferar, tinha que ter a esposa. Tinha que ter esposa. E tudo que lhe faltava na vida de Adão era quem? A esposa, Eva. E Deus, olhando para a necessidade do homem e para a procriação da espécie humana, da raça humana, eu imagino que o que mais Adão pedia a Deus era uma companheira, uma auxiliadora, uma esposa. Observe que não está escrito, mas suponho eu que Adão, ele pedia uma esposa. E Deus via a necessidade do homem ter uma esposa. A Bíblia não diz com quantos anos Adão tinha, porque ele estava na eternidade. Adão poderia ter 1000 anos, 1000 anos de idade, 2000 anos, 1 milhão de anos, porque Adão estava na eternidade. E a eternidade não está condicionada ao tempo. O tempo é para nós que é físico. E Deus olha para Adão e diz: tá bom, Adão, eu vou te dar uma companheira. Observe, Adão, ele foi criado, foi ou não foi?
Ele foi criado. As espécies de animais foram criados. Todos foram criados. Adão foi criado. Deus deu um sono a Adão. De que parte Deus tirou do corpo de Adão para fazer a mulher? Tirou da cabeça? Tirou dos pés? Da costela? Ok. E a costela está onde? Na frente, atrás, em cima, embaixo, na lateral, lado a lado. Deus tira a costela e dessa costela Deus faz quem? Forma quem? Forma Eva. Então Eva foi formada ou criada? E criado quem foi? Então, o homem criado, a mulher formada. A mulher veio a partir do homem. A mulher veio a partir do homem. O homem representa Cristo. A mulher, a igreja. Imagina quando Adão acorda. Quem é que ele vê? Será que a nossa mente, por mais inteligente que seja, dá para descrever como que era essa mulher? Acho que nunca houve uma mulher tão mais perfeita e tão bonita e completa como Eva. Porque foi formada com o amor de Deus a partir do homem. O que mais Adão queria era o quê? E essa companheira estava onde? O que ele mais queria era uma esposa. O que ele mais queria era uma companheira. E onde estava essa companheira? O que ele mais queria estava onde? Dentro dele. Isso tem ensinamentos bíblicos. Tudo o que ele queria estava dentro. Tudo o que vocês querem está dentro de você. A questão é a dificuldade que nós temos de compreender isso. Por questões da nossa mentalidade ser muito reduzida e pequena. Tudo que nós queremos está dentro. A tua chave da vitória, ninguém lá fora carrega. Está dentro de você. A chave da tua vitória, ninguém carrega. Está dentro de você. Deus, ele forma a mulher e o homem, ele cria. A mulher veio a partir do homem. Quando Deus, antes de formar a mulher, Deus já tinha chamado Adão. Está lá no livro de Gênesis capítulo 3, a partir do capítulo 3, que Deus chama Adão e diz assim: Adão, cuida da terra e zela dela. Guarde a terra e zela dela. Protege o globo terrestre. A autoridade é de você, Adão. Agora cuide da terra, lavre a terra. Você vai cuidar, guardar a terra e lavrar a terra. Foi dado para ele essa responsabilidade. Adão teve a responsabilidade de guardar a terra e produzir com ela. Essa conversa, Eva não tinha sido formada ainda. Quando Deus chega para Adão cara a cara e fala isso, para que ele guardasse a terra e lavrasse a terra, era para ele plantar, cuidar da terra. Observe uma coisa, que quando Deus ele chama Adão para essa conversa, havia uma terceira figura que estava presente no jardim do Éden.
Quando Deus criou o homem, já tinha acontecido uma rebelião nos céus. Já tinha acontecido uma rebelião nos céus. Antes de Deus criar o homem. Como Lúcifer, Satanás, ele se rebelou contra Deus, porque ele queria o reino de Deus. Ele queria estabelecer o reino. Imagine só, tomar o reino de Deus. Imagine a que ponto este anjo maldito, este anjo rebelde, olha a que ponto ele pensa. Eu subirei às mais altas estrelas, serei como Deus. Fez uma rebelião, reuniu a terça parte dos anjos, criou uma rebelião para lutar contra os anjos do Senhor e tomar o trono, o poder. Olha onde começou isso, igreja. O que Deus fez? A palavra diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que com a cauda, ele arrasta a terça parte dos anjos. Com a cauda, ele arrasta a terça parte dos anjos. Ele foi expulso dos céus. Quando Deus cria, Satanás estava vendo. Deus criando o homem. Satanás estava vendo esta obra-prima. Este plano original. Olha, o plano original de Deus para conosco. Não haveria morte, não haveria enfermidade, não precisaria de polícia, não teria médico, teria hospitais, não tinha morte. Não haveria animais selvagens, ferozes. Os leões seriam como um gato de estimação. Esse foi o plano original para nós. Satanás viu Deus criar o homem e ele sabe que Deus é um ser espiritual, como ele é também espiritual, e que para Deus estabelecer o trono dele aqui nessa terra, Deus teria que fazer o homem e puxar uma extensão dos céus para a terra. Puxar uma extensão dos céus para dentro de Adão. O reino de Deus foi estabelecido aqui na terra, através de Adão. Isso quer dizer, o físico agora dá legalidade ao espiritual. Deus, ele pode agora interagir o mundo físico, através de Adão. Olha que plano. Deus tão grande, agora ele é condicionado dentro de um corpo físico. Satanás estava observando tudo isso. Satanás viu quando Deus forma a mulher a partir do homem. Por que tirou da costela? A costela está do lado. A costela não está em cima nem embaixo, está no meio. Isso simbolizando o casamento, a união, a submissão. A mulher não está em cima, está aqui. Quando fala, vós mulheres, sujeitar os vossos maridos, não é para a mulher ser humilhada pelo marido. Não é para o marido pisar na mulher. O que está falando, a autoridade espiritual, a mulher é a submissão, o homem é cabeça. A questão é que, através dessa costela, Deus está mostrando para a humanidade que o casal tem que andar juntos. Você entende agora por quê? Que 99% dos relacionamentos nos dias atuais estão quase destruídos. É quase difícil, impossível você encontrar um casamento nos padrões da Bíblia. Você está vendo o quanto Satanás ele investe dentro de um relacionamento? Por quê? Porque o casamento nasceu no coração de Deus. É um projeto de Deus. Então o diabo sagazmente, ele trabalha 24 horas, com todo ódio, para destruir um projeto de Deus, que é a família.
Satanás, ele estava de olho na criação do homem, na formação da mulher. Homem simbolizando autoridade, a cabeça. A mulher simbolizando a igreja. A igreja tem que estar bem. O que acontece? O homem razão, a mulher sentimento. Olhe a estratégia de Satanás para tentar frustrar o plano original de Deus na humanidade. Olha o que ele faz. Ele foi diretamente para a criação de Deus? Não. Ele foi a partir do que foi formado do homem. Ele sabia que se fosse para Adão, Adão recebeu informações de Deus, ordem de Deus, para cuidar e lavrar a terra. Ele sabia que o homem estaria mais duro. Ele disse: eu vou para a mulher. A mulher é sentimento. Se eu conseguir pegar a mulher, o homem está na mão. Você está vendo que não existe homem forte para a mulher, a não ser que ele esteja no temor da palavra de Deus. Isso foi uma estratégia do diabo. Então, quando ele consegue persuadir a Eva, ele sabia que o homem estava na mão dele, ia cair facilmente. E tudo que ele queria era estabelecer o seu reino aqui na terra. Por quê, pastor? Porque ele viu que Deus estabeleceu o seu reino aqui na terra. E agora ele diz: não, para aí, lá nos céus eu tento tomar o trono de Deus, eu não consegui. E agora Deus estabelece, puxa uma extensão dos céus aqui para a terra, estabelece aqui o seu reino aqui na terra. Para aí, não é assim. Eu tenho que estabelecer o meu reino. E a única forma para ele estabelecer o reino dele de morte era levar o ser humano a pecar contra Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não contempla o pecado. Deus não pode contemplar o pecado. Deus, ele é santo. E Satanás sabia, levando o homem a pecar, Deus não pode estar no lugar do pecado. O homem ficaria sozinho. E aí sim ele poderia entrar dentro do homem, estabelecer o seu reino de destruição a partir desse momento. Agora, igreja, isso aí deve ter levado milhões de anos, milhares de anos, porque ali tudo estava na eternidade. Não havia tempo ainda. A cronologia de tempo começa a existir a partir do pecado. A partir do pecado, o físico sim agora é reduzido a um tempo cronológico, que antes não tinha um tempo cronológico. Tanto Adão e Eva estavam numa eternidade, e a eternidade não está condicionada ao tempo. A estratégia do diabo era o quê? Estabelecer o seu reino de destruição na terra. Mas até aí ele não podia. Por que ele não podia? Porque dentro do homem, dentro de Adão, dentro de Eva, estava estabelecido o reino de Deus, a presença de Deus. Então Satanás ele não poderia estabelecer um reino dele em cima do reino de Deus. Não há a menor possibilidade. Ele estabeleceu o reino dele dentro de uma pessoa que tem um reino de Deus. Ele não pode estabelecer. E tudo que ele queria era arrancar o trono de Deus do homem, para que ele estabelecesse o reino dele, porque o homem ficaria vazio. O homem não tinha mais a presença de Deus. Era tudo que o diabo queria. Exatamente isso, quando ele leva o homem e a mulher, Eva e Adão,
a desobedecer a Deus, a pecar contra Deus, ele agora estabelece o seu reino de destruição na terra. Quando o homem peca, olha o pecado, o que é que gera? O pecado gera a morte. A morte é filha do pecado. O pecado dá luz à morte, à dor, o sofrimento. A mulher que não ia sentir dor para ter um filho, agora passa a sentir. A terra que dá na responsabilidade de dar para a gente comer, agora o homem tem que trabalhar e derramar o suor. Os dias do homem e da humanidade começam a ser abreviados, reduzidos. O plano original de Deus, Satanás, ele tenta frustrar o plano original de Deus. Agora ele toma forma. Por quê, igreja? Porque como ele é um ser espiritual, ele não poderia interagir no globo terrestre, no mundo físico, porque o físico não deu legalidade ao espiritual. Observe uma coisa. O mundo espiritual, ele precisa de uma legalidade no mundo físico para ele tomar forma. Isso quer dizer, o físico dá legalidade ao espiritual. Tudo que vai acontecer no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual. Agora Satanás estabelece o seu reino. E de lá para cá, como que vê a humanidade? A humanidade veio de mal a pior. A criatura a cada dia se levantando contra o Criador. E Deus, com seu amor infinito, ele traça planos estratégicas para tentar trazer o homem de volta para ele, para o seu plano original. E o que ele fez desses 4.000 anos? Ele enviou os profetas para tentar trazer o homem de volta para ele, não consegue. Ele envia os reis, não consegue. Ele envia Moisés e não consegue. E através da lei que Deus estabeleceu a Moisés para criar as leis, para trazer o homem de volta para o plano original, não consegue. E Deus está tentando trazer o homem de volta. E não consegue. Observe que lá no Jardim do Éden, Adão, ele pega a chave da nossa vitória, e ele entrega quem? A Satanás. Não entrega lá? Os nossos direitos entrega o diabo. Por isso Satanás ele vem matando, tentando destruir tudo que é de Deus. Observe que essa chave, irmão Gabriel, é espiritual. Está na mão de quem essa chave? De Satanás. O céu está como bronze. Não há a menor possibilidade do homem se salvar. Como essa chave é espiritual, e como o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão, o pecado ele tinha que sair através de um homem chamado Jesus. Observe que essa chave espiritual está na mão de Satanás. Então nenhum ser humano poderia ir lá no inferno para tomar essa chave. Teria que ser um homem sem pecado. E não teve sequer um homem na face da terra que não pecasse. O pecado entra no mundo através de um homem chamado Adão. O pecado teria que sair do mundo sobre um homem, e nenhum homem foi capaz. O que Deus faz? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Observe uma coisa. Até aí, Deus, ele é um 100% espiritual. Deus até aí é 100% espiritual. Em que condição Deus se materializou? João 1,14. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. Observe que Deus ainda não tinha se materializado em carne. O Verbo se fez carne e habitou. Como é que o Verbo se fez carne? Em que ocasião? Como que a palavra se fez carne? Hein? Diz. Mas como é que ele foi gerado no ventre de Maria? O casamento naquela época era assim. O noivado levaria um ano sem o noivo e a noiva se olharem. Eles ficavam sem se ver durante um ano. Durante um ano eles ficavam sem se ver. Eles já estavam comprometidos, mas faltaria o casamento. E o noivado, ele levaria esse período de noivado, de um ano. Mulher, noiva para um canto e noivo para o outro. Vocês lembram que o Espírito Santo, Deus, ele olha para a terra. Havia na época muitas mulheres de Deus e tementes. Mas só que Deus olha em Maria e acha graça em Maria. Por isso que o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria Jesus. Observe que eles estavam noivos, comprometidos, e agora Maria começa a barriguinha sair. Aí José, ei José, o que está acontecendo? A tua noiva está grávida. Ei, tua noiva, rapaz, você foi infiel, é? Você não esperou o casamento? Que o contato só após o casamento? Aí José disse, eu não tive nada com essa mulher. Essa mulher agora está com a barriga crescendo. Se eu denunciar ela, a lei naquela época dizia o seguinte: quem adulterasse era morto a pedrada, era apedrejado, tanto a adúltera como o adúltero. Aí José pensa, se eu for denunciar, eu vou sobrar. Eu sou noivo dela. Deixa eu sair secretamente. Ele sai. O anjo do Senhor foi lá. Foi isso? O anjo Gabriel. Volta, não é? Que ela dará luz a um filho e porá o nome de Emanuel. Chamará Jesus. Emanuel, Deus conosco. Aí foi que José pega Maria, não é isso? E ele não coabitou com Maria até que Jesus nascesse. A palavra diz que Maria, ela foi virgem até ter Jesus. Depois que ela teve Jesus, a própria palavra mostra que Maria teve outros filhos. Jesus teve irmãos. Por que a religião católica sustenta uma tese que Maria morreu virgem? Se ela teve outros filhos, Jesus teve irmãos.
Igreja é questão de raciocínio inteligente. Lógica, veja bem. Observe, o casamento é uma honra. Filhos naquela época é honra. Uma mulher que não tinha filho era considerada humilhada pela sociedade. E era muito rejeitada mesmo. Então José, casada com Maria, dorme no junto, então dormiam separados. Anos de casado, dormiam separados. Se a relação sexual entre o casal é algo santo, os dois se amavam, tudo jovem. Imagine só. Então Maria, ela foi virgem até ter Jesus. E depois que Jesus nasceu, eles continuaram. Tanto, observe, há um registro de Jesus quando ele era pré-adolescente, 12 anos. A Bíblia diz que com 12 anos estava pregando para doutores. Isso quer dizer, Maria e José, casados já há 12 anos, não tiveram ato sexual. Não tiveram filhos. Questão de inteligência. Então Maria teve filhos. E ela não morreu virgem. A ignorância da religião. Olha a ignorância da religião. A Bíblia está dizendo que Jesus teve irmãos. É a Bíblia que diz. A religião vai dizer que é mentira, que não teve. E as pessoas acreditam ainda. Acredita mais no homem que na Bíblia. Então Jesus foi gerado. Jesus foi gerado porque Deus agora se faz carne e habitou entre nós. Passa-se 30 anos. Jesus agora está com 30 anos. Não fez um milagre? A Bíblia, pelo menos, não tem registro que Jesus curou alguém antes de se batizar. E as águas. Jesus foi com aproximadamente 30 anos. Jesus esperou 30 anos para ir ao Rio Jordão para ser batizado por quem? João Batista. Jesus foi batizado com aproximadamente 30 anos. De 0 a 30 anos, a Bíblia não tem relatos que ele expulsou demônio, que ele curou doente, que ele ressuscitou mortos. Só tem 2 relatos quando ele era pequeno, quando nasceu, que foi apresentado ao templo de Israel, e 12 anos pregando para os doutores das leis. Agora Jesus ressurge lá, indo para o Rio Jordão e se batizando. Quando Jesus desce as águas, o céu se abre, quem vem sobre ele? Quem é o Espírito Santo? Quem gerou Jesus na barriga de Maria? O mesmo Espírito Santo que gerou Jesus na barriga de Maria é o mesmo Espírito Santo que desce agora sobre Jesus. Agora tem o Espírito Santo, mas ele não tinha antes. Ele não carregava dentro dele o Espírito Santo. É tanto que ele recebeu. Agora dá para vocês compreenderem que todos os milagres na vida de Jesus, quem estava por trás? Deus homem, Deus encarnado, Deus próprio homem. Jesus, ele foi sujeito a tudo que nós somos sujeitos. Todas as nossas tentações, Jesus também sofreu todas as tentações. Jesus teve fome, Jesus ia no banheiro, já era um ser humano normal. Mas só que ele não tinha o Espírito Santo. Porque para ele fazer os milagres, e para ele suportar o sofrimento na cruz, tinha que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Jesus não tinha como ir à cruz.
Sem o Espírito Santo, Jesus não tinha como operar milagres. Dependia do Espírito Santo. Jesus era o Deus homem, o Deus encarnado. Todas as necessidades humanas Jesus também sentia. Todas elas. Só que ele foi tentado, mas não caiu sequer em uma tentação. Ele resistiu toda a tentação. Isso prova e demonstra que nós, como seres humanos, podemos resistir a todas as tentações. Então, observe que Jesus tem um intervalo de tempo para receber, se preparar a receber o Espírito Santo. Aí ele morre com 33 anos. Isso quer dizer, o ministério de Jesus só foi 3 anos. Em 3 anos ele fez tudo. Observe uma coisa. Jesus foi levado à cruz. Foi ou não foi? Jesus morreu na cruz? Não. Quem disse que Jesus morreu? O que morreu foi a parte física de Jesus. A parte espiritual não. O corpo na cruz representava a humanidade. Nós, eu e você. O corpo na cruz representava o ser humano. Só que nós, seres humanos, para ser salvo, teria que passar pela cruz e nenhum ser humano teria condição de passar na cruz. Aí na cruz Jesus dá o brado, pá, a parte física morre. Ou melhor, Jesus morreu, a parte física. Quantos dias depois Jesus retorna para o corpo? 3. Ao 3º dia ele ressuscitou, não foi isso? Ok. E ele foi para onde? Quando ele morreu na cruz? Há muitos que pensam que quando Jesus morreu, ele foi para o céu. Ele não foi para o céu, até aí não tinha ido para o céu. Ele foi nas partes mais inferiores da terra. Ele foi fazer o que lá? Tomar chave. Você entende agora? Você entende agora que essa chave espiritual, Satanás é espiritual, e essa chave estava na mão de Satanás, de Lúcifer. Por isso que nenhum homem poderia ir lá. Só Jesus. A Bíblia não descreve o que aconteceu em 72 horas no inferno. 3 dias. Não é 72 horas? Não é, Jô? 72 horas. A Bíblia não descreve o que aconteceu nestas 72 horas no inferno. Ou melhor, nas trevas. No inferno não, porque o diabo não está no inferno. Quem disse que Satanás está no inferno? O inferno ele foi criado por Deus. Porque Deus criou o inferno para quem? Para Satanás e seus demônios. Então Deus não criou o homem para ir para o inferno. E nem Deus criou o inferno para o homem. Estão compreendendo? Deus criou o inferno simboliza a ira de Deus contra a impunidade, contra o pecado. É a revolta de Deus. Imagina o que é a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Está ali. Reservado para quem? E a palavra diz que os primeiros habitantes do inferno, Lúcifer, a besta, Satanás, os demônios e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Os
primeiros habitantes serão Satanás lá dentro, jogado. Então o inferno não tem ninguém, está intacto ainda. Está esperando. Então Jesus não foi no ar do inferno, porque o diabo não está no inferno. Jesus foi no mundo, numa dimensão espiritual, aonde está Satanás e seus demônios. Agora você acha que Jesus chegou lá e disse assim: ei, Lúcifer, por favor, me dê a chave. A palavra diz que ele tomou a chave. A expressão tomou é algo violento. Força. E você acha que Satanás entregou essa chave de mão beijada? Se lá nos céus ele causou um reboliço lá em cima, você entende agora? Então você acha que Lúcifer, ele entregou a chave de mão beijada? Eu imagino que houve uma grande guerra. Imagine agora que a Bíblia diz que 3 horas da tarde a terra escureceu. 3 horas da tarde, quando Jesus deu o brado na cruz, não houve mais luz no mundo terrestre. A presença de Deus não estava mais nessa terra, porque a Bíblia diz que o próprio Deus Pai, ao olhar para o Filho na cruz, ele vira o rosto. Que nem o próprio Deus suportava ver o Filho, a maneira que estava na cruz, ele vira o rosto. Foi por isso que quando Jesus estava no Getsêmani, que o suor dele se transformou em sangue, a dor que ele estava sentindo não foi a dor dos cravos das mãos que foram perfuradas, nem a sua cabeça perfurada pela coroa de espinhos, nem pelo seu corpo cortado pelas chicotadas. Não era essa dor que ele estava chorando. A dor ele estava se vendo na cruz, que era o momento que o Deus Pai ia se separar do Filho. O Deus Pai, Jesus, o Deus Filho, ele se sentiu separado do Pai. Foi por isso que a maior dor que ele sentiu foi se sentir separado do Pai. Isso quer dizer, a maior dor de um ser humano é se separar de Deus. A maior dor de um ser humano é morrer sem Jesus. Essa é a maior dor. É uma dor contínua, séculos e séculos sem fim. Se o ser humano tivesse compreensão, o que é a pessoa morrer sem Jesus? A nossa mente é muito limitada para compreender o horror que está acontecendo agora com as pessoas que estão deixando o seu corpo para ir para a eternidade sem Cristo. Então imagino que 3 horas da tarde, a terra escurece, os demônios estão em festa, matamos o Filho de Deus. O plano original de Deus foi frustrado. Tomamos a chave, está em nossa mão. A humanidade está em nossa mão. E eles estão comemorando, imagino eu. Daqui a pouco, no meio das trevas, uma luz começa a surgir. Ei, para essa festa aí. Vai, para. O que teve aí? Lúcifer? Chegou alguém aí. Esse é forte. Esse é Senhor. Esse é invencível. Esse é o Rei dos Reis. Quem? Não existe isso. Matamos o Filho de Deus. Não, Lúcifer. Ele esqueceu que matou a parte física. Ele esqueceu que a parte espiritual ele não matou e jamais ele mataria. Ei, para a festa aí. Jesus foi lá, pisa na cabeça de Lúcifer e toma a chave. Os céus agora se abrem, igreja. O Espírito Santo, que ele não agia dentro dos homens antes de Jesus, ele agora vai passar a habitar dentro de nós. Em que momento? O Espírito Santo traz de volta Jesus para o corpo. Vitaliza o corpo.
ressurreição. Um corpo que há 3 dias cheirava mal, estado de putrefação, agora aquele corpo ganha vida. Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele se apresenta aos discípulos. Vocês ficai aqui em Jerusalém, até que do alto virá a promessa do Pai. Não saiam por aí, não vão evangelizar, não vão pregar, não vão orar, não vão expulsar demônios, não vão fazer nada. Vocês não estão preparados para isso. Não adianta fazer, não vai fazer nada. Porque vai ser uma obra humana, não tem o Espírito Santo. Não vai acontecer nada, vocês não vão suportar. Fique aí tudo aguardando 40 dias aí. Tudo tem um tempo. Com Deus tudo tem um tempo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. É que a gente está muito preocupado com o tempo. 40 dias se passam. Quarenta dias aguardando a promessa do Pai. Vamos lá, Atos, capítulo 1. Abra aí, por favor. Livro de Atos. Atos 1:8. Se você for no livro de Atos, capítulo 3, está dizendo assim, ó, observe. Capítulo 3, Atos 3. Aos quais também abriram. Observe. 1:3, vai chegar no 8. Aos quais também, depois de ter padecido. Quem foi que padeceu? Aos quais também, depois de ter padecido, não foi Jesus que padeceu? Se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de quantos dias? 40 dias. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvireis. Que promessa era do Pai? O Espírito Santo. Fique aí. Aguarde. Versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha para aí. Que há de vir sobre. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ei, igreja, quando Jesus subiu, olha aqui agora, passou os 40 dias, os discípulos esperando. Você sabe que hoje na igreja, há muitas pessoas que não esperam o tempo de Deus. Estão consagrando pastores, um atrás do outro. Estão consagrando diaconisa, diácono, missionário, tudo à torta e à direita. Não espera o tempo de Deus. Homens e mulheres que às vezes estão assumindo cargo na igreja, não estão preparados para os cargos. Ao invés de estar ajudando a pessoa, está destruindo e matando aquela pessoa, porque está dando um cargo a qual ela não tem estrutura para suportar uma perseguição ou uma humilhação. E muitas das vezes pessoas recebendo cargos sem o Espírito Santo. Observe que os discípulos esperou 40 dias. A promessa de quem? E Jesus disse: espera aí, vocês não estão preparados. Tudo tem um tempo, eu esperei 30 anos. Você não pode esperar 40 dias? Tá bom, Senhor. Jesus, ele volta de onde ele veio e assenta à direita do Pai.
quando Jesus assenta-se à direita do Pai, quem é que Jesus envia? Observe que Deus Pai envia para o Filho o Espírito Santo. Agora é o Filho que está enviando o Espírito Santo para onde? Para a sua igreja, os discípulos. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles agora estão capacitados, porque o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, o Espírito Santo, ele dá continuidade na vida dos discípulos, o que ele fez na vida de Jesus. Os discípulos agora curam, o que Jesus fez, eles começam a fazer. Jesus ressuscitou, Pedro também ressuscitou. Jesus curou os doentes, os discípulos curaram os doentes. Jesus libertou os endemoniados, os discípulos também deu continuidade, libertando os endemoniados. Então o Espírito Santo, ele deu continuidade na vida de Jesus e também na vida dos discípulos, e eles estavam prontos a morrer em prol do Evangelho. Sem o Espírito Santo, Jesus sabia que eles não tinham como operar maravilhas, porque isso só pertence ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não suportariam tamanho sofrimento. Olha a importância do Espírito Santo na vida de um crente. A causa de muitos de nós não ter ainda naufragado na fé é o Espírito Santo. Porque humanamente a gente passa lutas que nós humanamente não tem como sair daquilo ali. Porque você tem momento que você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saída. Humanamente falando, você não tem a mínima condição de sair da situação. Quando você menos espera, o Espírito Santo lhe tira daquela turbulência, daquela tempestade. Não é verdade? Por isso que quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endurecerás o vosso coração. Tudo que nós precisamos é alimentar o Espírito Santo na nossa vida, melhorar a nossa comunicação, namorar com o Espírito Santo, noivar com o Espírito Santo, casar com o Espírito Santo, alinhar a nossa vida com o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não passa por ele. Eu preciso estar alinhado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha prazer de estar dentro de mim. O que vai acontecer na vida de um crente quando ele alinha o seu espírito com o Espírito Santo? O problema vem, mas supera. Ao invés da sua cabeça a 1000 por hora querer pensar de tirar a própria vida, o Espírito Santo lhe dá uma firmeza dentro de você. Antes do Espírito Santo, quando você passar por um problema, a primeira coisa que vem na sua cabeça é sair pelo mundo afora, é querer tirar a vida, é querer destruir a sua própria vida. Não, agora não. Quando vem as lutas, o Espírito Santo leva a pessoa para os pés da cruz e orar ao Senhor. Buscar força em Deus. Dentro da pessoa começa a entrar uma outra concepção na pessoa. Agora eu vou vencer em nome de Jesus. Ainda que as minhas forças terminarem, a do Espírito Santo vai começar dentro de mim. Eu não desistirei. Eu não vou olhar para trás. Eu vou olhar para o Espírito Santo. O Senhor está vendo a minha luta, o meu sofrimento, a minha humilhação. O Espírito Santo, diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Igreja, às vezes, a nossa natureza humana, pecaminosa, pendeu tanto para as coisas materiais, que a gente começa a ver que talvez o marido, a esposa, filho, patrão, trabalho, pertence. A gente acha que ele é o nosso Deus. Quando nós focamos no Espírito Santo. Porque na hora que você troca o Espírito Santo pelo teu marido, na hora que ele falha, você cai. É isso. Quando você coloca o seu amor acima de Deus, no seu filho, quando o seu filho cresce, que ele vai para o caminho tortuoso, você colocou e concentrou toda a sua vida e sua fé naquela criança, você desmorona. Depressão vem, remédio controlado, consultório psiquiátrico, psicológico, o ser humano desaba.
Aprenda a confiar no Espírito Santo. Gente, nós não estamos sozinhos nessa luta. Você não está sozinho nessa luta. Quem disse que você está sozinho? Se nós, antes de ter o Espírito Santo, Deus já cuidava da gente, imagina agora com o Espírito Santo. Para aí. Eu agora vou ficar pelos cantos, se lamentando, chorando. Está repreendido Satanás. O diabo, quando ele vê um crente pelos cantos, chorando, murmurando, ai, se Deus abrisse os olhos para a gente ver. Você vai ver um monte de demônio rindo da sua cara. É isso aí. Pode chorar mesmo, não tem jeito. Vai. É o Espírito Santo que nos capacita. Melhore a sua comunicação com o Espírito Santo. Você vai ver que na hora da tua luta, ele vai dar refrigério no seu espírito. Ainda que o meu marido, ainda que a minha esposa me largue, mas o meu Deus não vai me largar. Ainda que meus filhos me abandonem, mas o Espírito Santo não vai me abandonar. Você tem uma outra estrutura. Ao invés de você desabar, você faz se levantar. O problema vem. Você não encolhe, você avança. Porque é a força de Deus dentro de você. E tudo que Deus quer dentro de nós, amada igreja, é esse alinhamento. Porque senão, os janeiros vão chegando. As suas forças vão acabando. O seu sistema imunológico sendo atacado 24 horas. A sua alma trita com você mesmo, em guerra, sofrendo. O Espírito Santo, ele é o único que nos faz estar de pé diante das lutas. Amém, igreja? Então vocês compreenderam o amor de Deus por nós. O plano original de Deus veio através do Espírito Santo. Ele nos levou até Deus. Hoje nós somos salvos, não é por obras, é pela fé. Obras não salvam. Ah, porque eu sou bonzinho, eu dou cesta base, isso não salva. É a fé que nos leva a essa convicção. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus. Vocês não estão só. Quem disse que vocês estão só? Tá não. Ele nunca vai te abandonar. Se agarre com Ele. Tenha compromisso com Ele. Foque na cruz de Cristo para tu ver uma coisa. O Espírito Santo vai te levar a uma dimensão espiritual que tu vai crescer espiritualmente. Você vai chegar a olhar para trás, olha como eu era fragilizado. Olha como eu me entreguei aos problemas. Olha como eu estava tão vulnerável. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraca no dia da tua angústia, a tua força, diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Porque vocês são fortes, você tem o Espírito de Deus. A sua felicidade, a sua, a minha, a de vocês aqui, não depende nada desse físico, depende de Deus. Ah, pastor, porque não é com você o problema? E pastor não passa problema, dificuldades? Mas o Espírito Santo é que nos dá refrigério. Confia no Senhor. O que Deus tem para nós é coisas grandes. Busca dele. Se você quer receber de Deus, você só vai receber aquilo que você der para Ele. Então dê mais o seu tempo para Ele, mais sua vida. Se vocês alinhar sua vida com Deus, compromisso com Ele, dizer não ao pecado, abrir mão, a sua natureza pecaminosa está sempre te levando a distanciar de Deus, a não pegar uma Bíblia para ler, a não orar, a não vir à igreja, a não alimentar a sua vida espiritual. Tudo que o diabo trabalha é para isso, distanciar a gente de Deus.